tertúlia. Então, boa tarde a todos. Hoje é dia 25 de maio de 2015, é uma segunda-feira. O verbete é de número 3.398, ele tem 6 páginas, 47 logias e 10 máximos. O tema, otimização da docência itinerante, foi elaborado na especialidade para pedagogiologia, e quem redigiu o verbete é a neoverbetógrafa Patrícia Ribeiro. Patrícia Ribeiro, ela é brasileira e tem dupla cidadania, brasileira e italiana. Ela é natural de Pirassununga, São Paulo. Ela é graduada em administração de empresas, especialista em finanças. Voluntária da Conscienciologia desde 1993, docente da Conscienciologia desde 1997. A otimização da docência itinerante é o ato ou efeito de qualificação ou aprimoramento da TARES praticada pelo intermissivista, homem ou mulher, dedicado ao ensino conscienciológico quando em atividade fora do próprio domicílio. A pensenologia, o holopensene pessoal, da assistência interconsciencial multidimensional, os lúcido-pensenes, a lúcido-pensenidade, os neopensenes, a neopensenidade, os reciclo-pensenes, a reciclo-pensenidade. Na fatologia, nós destacamos o clima traforista enquanto didática assistencial, a saída da localidade de domicílio oportunizando a TARES a maior número de consciências, a opção do professor pela autocapacitação e doação do melhor de si. Na parafatologia, a autovivência do estado vibracional profilático, facilitando o rapport energético com os estudantes e ampliando o campo energético assistencial. O heterodesassédio a partir do campo multidimensional assistencial da sala de aula. Na argumentologia, nós destacamos o parágrafo oportunidade, que, segundo pelo ângulo da proexologia, a verbetógrafa ela faz um entrelaçamento, entre a potencialidade da sincronicidade, dos encontros raros de destinos e os resgates e acertos grupo-kármicos. No parágrafo desafio, segundo a ótica da experimentologia, ela apresenta 2 desafios para quando a pessoa faz a opção pela autoqualificação e disponibilidade para docência voluntária itinerante. No parágrafo eliminações, no âmbito da profilaxiologia, a verbetógrafa lista 7 eliminações capazes de promover a otimização da docência itinerante. E no parágrafo aquisições, conforme a holomaturologia, ela também faz uma lista de 7 aquisições passíveis de serem obtidas por intermédio da vivência da otimização da docência itinerante. E ainda apresenta uma listagem de teste, que, de acordo com a autopesquisologia, ela faz 11 perguntas para a consim interessada no assunto. Na remissologia, nós destacamos autoenfrentamento docente, autodestravamento do agente retrocognitor, autodisponibilidade itinerante, evolução tacontárias e praxis parapedagógica. A otimização da docência itinerante conscienciológica pelo intermissivista autolúcido maximiza esforços pessoais e grupais em prol da interassistência multidimensional, visando a TARES. Você já cogitou a possibilidade de adicionar a docência itinerante nos desempenhos assistenciais? Se já incorporou tal exercício à rotina pessoal, como investe na prática para o upgrade contínuo deste trabalho?
Na bibliografia específica, a autora contribui com 2 fontes de referência e na webgrafia específica com 1 fonte. Agora nós vamos ler a mega-análise elaborada pela equipe de mega-análise Enciclosapiens, que é composta por Ana Maria Rocha, Marilene Ragani e Socorro Frazão. É uma equipe da Enciclosapiens. Aluno, Tares, Saber, Empatia, Docência. Educação, Professor, Desassédio, Itinerância, Amparador. Reencontro, Proexologia, Qualificação, Flexibilidade, Competência. Conviviologia, Parapsiquismo, Aprimoramento, Energossomática e Parapedagogiologia. Patrícia, a gente sempre faz uma pergunta para começar a tertúlia, que é a contextualização do verbete, né? Então, a gente gostaria de saber de você o porquê da escolha do título. Eu também gosto sempre de perguntar se, durante a elaboração do verbete, se caíram novas fichas, como é que foi fazer também o verbete do assunto, né? Você podia contextualizar para a gente? Bom, boa tarde a todos. A ideia de escrever esse verbete veio da minha experiência como docente da Conscienciologia. Eu comecei a dar aula em 97, ainda lá no IPC Florianópolis, e foram 6 anos de docência itinerante no Brasil e 12 fora do Brasil. E eu estava pensando o que eu posso, de alguma maneira, contribuir. Por menor que seja o Labicon, né, pessoal, sempre tem alguma coisa que a gente sabe fazer, ou que já fez, ou que já viu de tudo. E no meu caso é a docência. Eu sempre me interessei pela docência. Os primeiros cursos que eu fiz da Conscienciologia foram em 93, no interior de São Paulo, na cidade onde eu nasci, em Pirassununga. E desde aquela época eu tinha cadernos e cadernos de anotação do P1 ao P4. Eu fiz P1 P4. Eita. Pois é, então aquilo me marcou e eu tinha certeza que eu tinha que estar ali fazendo aquilo que aquela pessoa estava passando a informação para mim. Então foi algo bem natural e que eu sempre tive vontade, que sempre coloquei como prioridade. Então, daí que veio essa ideia, né, revisando um pouco como é que foi a minha caminhada até aqui, nesses 20 anos praticamente de Conscienciologia. E durante o verbete foi bem interessante. Até outro dia a gente estava conversando um pouquinho aqui fora, né? Porque eu venho, mesmo morando fora do Brasil há 12 anos, eu venho todos os anos fazer uma temporada de atualizações aqui, laboratórios, cursos, autopesquisa. E no ano passado eu vim para essa temporada e apliquei para o título do verbete. Mas fiquei com isso em casa, não saía do lugar. E lá por setembro, quando estava quase expirando o prazo do título, né, eu vi, a minha irmã me avisou, olha, vai ter o programa Verbetografia EAD, quem sabe você faz, né, daí mesmo. E foi fazendo o programa Verbetografia EAD que isso deslanchou. Então, as fichas que caíram foram todas, porque eu tinha a ideia, eu tinha a vivência e eu sabia o que eu queria falar, mas eu não sabia como fazer. Então, fazendo o programa Verbetografia, eu assistia os vídeos e fazia a tarefa, vamos dizer, escrevia sobre aquele assunto. Então, essa ajuda passo a passo fez com que eu não só pudesse transportar para o papel aquilo que eu já queria falar, mas me ajudou a expandir, e sim, caíram novas fichas que eu não tinha pensado no assunto antes de colocar no papel. Então, foi um processo interessante. Quer dizer, a escrita te ajudou. A escrita ajudou. Interessante mesmo. Vamos passar, então, para as próximas perguntas aqui dos teletertulianos. A verbetógrafa, a professora Patrícia, Estrangeirismologia, página 1, 4ª linha. Como funciona o Learning Curve Threshold? Learning Curve Threshold. Então, eu até procurei no dicionário mesmo a definição dessas palavras para ajudar a gente a entender, né? O learning curve é a curva de aprendizado. Então, isso se aplica a qualquer área.
o progresso é como nós medimos o progresso que a pessoa vem ganhando ao aprender uma nova habilidade. Essa é a curva do aprendizado dela. Né? E o threshold, ele é a magnitude ou um certo ponto, depois do qual, passando esse ponto, você pode dizer, eu aprendi, eu sei fazer, eu tenho essa habilidade. Então, essa curva do aprendizado chega num ponto que você passa de aprendiz para executando aquela tarefa, né? experiente naquela veterano, tarefa. Né? Isso. Então, ao professor itinerante, o exercício de dar as aulas, o exercício de viajar para dar as aulas, que é aquilo que muitas vezes o professor Valdo indica, né, para as pessoas, olha, tem que itinerar, tem que dar aula, é você e seu amparador, vamos ver como é que é isso, saindo do ambiente familiar. Então, essa curva do aprendizado, a gente passa por ela e vê claramente quando você, agora sim, já posso fazer. Sente aquela que está adicionando. Mas, ao mesmo tempo, a ideia de colocar isso aqui é, mesmo o professor sendo veterano, essa curva não termina, não estaciona. Né? Efetividade, sempre né? tem algo para aperfeiçoar. Então, é algo constante na vida do professor itinerante. É essa curva de aprendizado e passar das marcas anteriores dele. As pessoas que fazem esporte conhecem muito isso. Eles chamam de PR, que é o personal record, que é o mais rápido, por exemplo, que você fez aquela corrida. Então, se a pessoa faz essas corridas de 5 quilômetros, né, um 5K, cada vez que ela faz, ela compara o tempo dela mesmo com o tempo anterior. E aí você fala, será que eu fiz o meu personal best? Eu consegui superar a minha marca anterior ou não? Então, não interessa muito os outros colegas. Claro, a gente interage e troca informação. Mas esse acompanhamento da curva do aprendizado do professor, ele não para. Não importa onde nós estejamos na nossa docência. Né? É a competição com você mesmo. Com você mesmo. Ainda em Estrangeirismologia, página 1, penúltima linha. Como é feito o Skill Mastering Training, feito pelo professor para qualificar-se? Olha, isso... então, assim, o Skill Mastering Training. Skill é habilidade. Né? Então, como que você faz o masterado? Como que você realmente aprende, domina aquela habilidade específica? Né? Varia de pessoa para pessoa, porque nossas dificuldades e facilidades são individuais. Então, para um certo professor, pode ser que a habilidade que ele precise desenvolver seja perder a timidez e falar em público. Mas para outro professor isso é fácil demais. Na verdade, ele fala demais. Ele precisa aprender a ser mais objetivo e mais conciso. Então, essas habilidades vão variar ad infinitum. Depende do professor fazer a autopesquisa dele para identificar onde estão as minhas qualidades, onde estão as minhas dificuldades enquanto professor. E como que eu faço para, vamos dizer assim, agir sobre aquela habilidade, porque algumas vezes nós até identificamos nossos trafares e trafores enquanto docentes, mas a gente prefere trabalhar no mais fácil, às vezes não é o prioritário, e o professor investe bastante naquilo. Então, seria mais vantajoso para ele ou para ela investir naquilo que ele tem dificuldade, se expor mesmo. Né? A gente brinca lá nos tempos do IPC Florianópolis, tinha, até o professor Ivo vai lembrar disso, né? Então, todo mundo ocupado, fazendo faculdade, tinha que dar 1000 aulas, né? E aí, às vezes, faltava professor. Né? Então, quem quer dessa aula? Eu. Quem quer dessa aula? Eu. Todas as vezes, o professor Ivo levantava a mão que ele queria dar aula, que ninguém queria pegar, vamos dizer assim, né? Então, quanto mais você se coloca na chapa quente, mais você aprende e desenvolve, gerencia, realmente domina aquela habilidade que você pode ou não ter, ou ter dificuldade com ela. Em Paradoxologia, página 3, primeira linha. Fechou? Como podemos usar bem o paradoxo, excesso de facilidades, perda de oportunidades nesta era de farturas e facilidades omnipresentes? Pois é, um desafio mesmo, né? Porque a gente pode pensar em vários aspectos. Né? A gente pode pensar tanto na vida intrafísica, que nós temos tantas facilidades, tantos
pequenos luxos que muitas pessoas não têm à disposição. E isso pode tirar a pessoa da proexis mesmo, né? Até em termos intelectuais, até estudar, por exemplo. Ah, eu gosto de estudar, eu gosto de ler. Ótimo, não é uma coisa boa? Claro que é. Mas se você só lê e não consegue dividir o seu tempo de modo a voluntariar em outras tarefas, aquilo fica meio egoísta, fica só para você. Né? Então, são muitas coisas boas. O desafio é como fazer um pouquinho de cada, ou como ajustar às necessidades evolutivas de cada um. Né? Mesmo que todas as opções sejam boas. Né? Agora, sem nem contar com desvio de proexis, situações onde a pessoa teve curso intermissivo, ela chega aqui, reconhece as energias, reconhece as ideias, mas se enrola com a vida intrafísica e não consegue chegar. Né? Então, aquilo dá uma melancolia mesmo, uma sensação de tristeza, né, pelas facilidades. Agora, ainda explorando um pouquinho mais o caso de quem já é professor de Conscienciologia, ou que quer dar aula de Conscienciologia, às vezes nós ficamos também muito confortáveis, e isso está um pouco lá no desafio, depois talvez a gente vai chegar até lá, com o status quo que nós já temos na nossa unidade, no meio onde nós voluntariamos, seja qualquer uma das ICs, né? Então a pessoa, ela está muito bem ali, só que ela não vai àquela milha a mais, ela não desafia ela mesma para fazer algo a mais, diferente, ou que vai ser novo, porque ela não tem certeza se a performance dela vai ser tão boa quanto ela já é reconhecida na outra área do voluntariado. Então a gente meio que se esconde nas nossas fortalezas e fica ali bem quentinho, embaixo da coberta. Né? Então esse é o ponto das facilidades da vida intrafísica, que às vezes podem ser fatores dificultadores, que inibem a nossa coragem, não, evolutiva. Esse é um tipo de você conseguir ficar parado andando, né? Você está em movimento, você está fazendo coisas, mas você está estacionado. Exatamente. E aí o que acontece? A pessoa, por exemplo, equilíbrio estável, ela nunca está livre, ela está sempre ocupada. E ela está fazendo coisinhas que são, vamos dizer, positivas, não está prejudicando a vida de ninguém. Está fazendo, mas não está saindo do lugar. Porque ela está muito confortável no nível onde ela está. Ela já é reconhecida, né? Vamos dizer assim. Tem uma certa posição na CCCI ou no que quer que seja, e aí não faz nada diferente, porque vai que eu não sei, vai que eu não sou tão bom quanto eu sou naquela outra tarefa. É mais um paradoxo, né? Você está fazendo, mas está parado. Mitologia, página 3, segunda linha. Poderia falar sobre o mito da falta de tempo para itinerar? Sim. O mito da falta de tempo para itinerar. Pois é. Então, isso nos remete à priorização. Porque, assim, o dia ele tem 24 horas para todo mundo. Né? E nem todas as pessoas escolhem voluntariar ou ser professor, né, ou fazer esse tipo de atividade, o que está tudo bem. O mais importante para nós é pensarmos quais são as minhas prioridades evolutivas, o que eu não posso deixar de fazer nessa vida intrafísica aqui que eu ressomei, em termos de trabalho mesmo evolutivo. Né? E se a pessoa considera que a docência faz parte desse tipo de atividades que ela pode desenvolver, ela vai ter que quebrar muitos mitos, porque esse mito é um auto-engano. Né? Nós não podemos itinerar porque não é uma prioridade, simplesmente é isso. As 24 horas elas são alocadas conforme a gente escolhe, e é igual para todo mundo. Todo mundo recebe o mesmo pacotinho, ó, tá aqui, 24 horas para você. E para você, e para você. Como nós usamos as 24 horas, fica a nosso critério. E isso vai desde como nós organizamos a vida familiar, os horários, as tarefas, quem vai tirar o lixo, quem vai fazer comida, quem vai ao supermercado, ou até conseguir um horário para estudar, para ser um professor itinerante. Então, quando você conversa com muitos professores de Conscienciologia itinerante, nas diferentes ICs, você olha assim e fala, nossa, que vergonha, a pessoa tem tanta dificuldade e ela itinera.
Mas é que isso não é o mais... As dificuldades não é o ponto mais importante. O ponto mais importante é, eu quero dar aulas, eu vou me preparar e eu vou me organizar. Né? É uma situação que até as pessoas dizem, né? A sorte dança com quem já está na pista de dança. Se você não se colocar naquela posição, nenhuma porta vai se abrir. Né? A gente fica esperando o tapete vermelho e não é bem assim. Né? Então, sem esforço, sem dedicação, sem auto-organização, sem disciplina, determinação, escolha, prioridade, essas são palavras comuns que o professor vai ter que usar no dia a dia dele. E tem uma coisa também que é de abrir mão, né? Porque você abre mão de muita coisa, né? Tem que abrir mão. E não é um abrir mão, mas a pessoa pode se organizar para que sejam qualidade naquilo que ela abre mão. Então, por exemplo, mas eu vou ficar longe da família o final de semana todo? Sim, mas o que te impede de ir numa quarta-feira à noite ir no cinema com o seu familiar, o seu filho, o seu esposo, com quem você divide, né, a casa, a vida? Vamos ao cinema, vamos jantar. Por que o jantar tem que ser sábado à noite? Não pode ser na quarta? Está até mais vazio e tem promoção no restaurante. Olha que beleza. Entende? Então, tudo dá para dar um jeito. Não é uma coisa imutável que... Eu entendo o que você fala, porque às vezes a gente passa lá, né, datas especiais, longe das pessoas que a gente ama, tem algumas dificuldades assim, não vê com tanta frequência, mas tudo dá para acomodar. E especialmente, por exemplo, pais divorciados com filhos sabem disso. É a qualidade do tempo que você dedica àquele familiar e não a quantidade. Eu sempre fui adepta disso. Você pode falar sobre estrangeirismologia na quinta linha e na quarta linha. Ali você trouxe o benchmark assistencial e depois abaixo o professor raising the bar. Ok. Então, o benchmark é uma ideia de referência. Então, por exemplo, assim, você pode dizer, olha, o hotel Mabu Interludium é um benchmark em atendimento ao cliente. Ou seja, eles são excelentes, eles são acima da média no serviço que eles fazem. Aí o que acontece? Os outros hotéis começam a copiar. Não sabe o que é? Porque lá, naquele hotel, o pessoal não só fala bom dia, mas sabe o nome do hóspede. Naquele hotel, eu sei porque eu já trabalhei com isso também. Então, naquele hotel, o hóspede que é frequente, que vem todo mês, você já sabe que ele gosta de colocar a coberta por baixo do colchão e não por fora. Então, tem detalhes que você vai aprendendo que fazem com que você seja excelente naquilo que você faz. Tem uma coisa aí que eu até falo em outra área do verbete, que é excelência, detalhismo, não é perfeccionismo. Ninguém está falando para a pessoa ser perfeccionista, que chega a ser um fator dificultador da docência, inclusive boicota a própria docência itinerante. Porém, o detalhismo faz com que a pessoa transceda o benchmark. Ela chega a um nível de excelência naquilo que ela faz. Né? E o outro era... Raising the bar. Raising the bar. Essa é uma expressão que a gente usa até quando vai assim brincar entre amigos. Né? Então, por exemplo, suponha uma situação que aconteceu comigo. Está dois casais. Né? Então, um parceiro fala, deu flores, né? Meu marido me deu flores. E aí o outro casal que estava ali fala, olha, e agora? Ele raise the bar, agora vai ser difícil, você vai ter que dar flores e bombons, senão vai ficar chato. Entende? Então, quando o professor raise the bar, ele está aumentando a qualidade. No caso dele, com ele mesmo, da docência dele. Né? Então, era assim, antes ele ia dar aula e ficava com dor de barriga, porque ele estava com medo. Será que minha roupa está boa? Será que eu tô bem? Estava preocupado com quem? Com ele, certo? Não com os alunos, não com o que ele tinha que falar ali com a mensagem, mas com a pessoa dele mesmo. Né? E aí, com o tempo, com as experiências, ele começa a ver, mas esse negócio de energia aí funciona mesmo, isso aí desassedia o povo. Olha só a importância da TARES, olha a mudança que a pessoa fez na vida dela. Então, ele começa a girar o foco para o que realmente é importante na aula, que é
detalhes, esclarecimento, informação. E então ele está raising the bar, ele está melhorando. Quando ele vai dar aula, ele fala, ai, descosturou aqui. Ai, mas não tem problema, ninguém vai ver que descosturou aqui. O que importa é, vamos falar de cosmoética? Então, muda o foco. Obrigada. Na tecnologia, segunda linha, você colocou a técnica da impactoterapia cosmoética no suporte da TARES. Poderia aprofundar a questão da impactoterapia e fazendo um contraponto com aquela questão do limite do assistido? Quais as nuances que você observa e chamaria atenção nesse caso? É bem colocado, né? Primeiro, a impactoterapia o que é? O professor vai aproveitar aquele momento, aquela pergunta que o aluno fez, aquela brecha que foi dada em sala de aula, para entrar com tudo com os amparadores. Mas esse entrar com tudo é como você falou, até que limite, até que ponto, para não desestruturar a outra pessoa, para não passar do limite mesmo cosmoético, para que aquilo seja um esclarecimento e não um estupro evolutivo, certo? Então está bem coerente o que você está falando. O que ajuda o professor a identificar esse limite é, número 1, a vivência. Então, realmente, assim, horas de voo. Porque aí você vai aprendendo a ver, mas qual que é a intenção desse aluno? Outra coisa que ajuda é domínio das energias, porque quando a pessoa faz a pergunta, você já conecta com as energias dela, e dependendo, então, do parapsiquismo do professor, então, aí a importância de trabalhar com as energias, né, para desenvolver essa área mesmo. Dependendo do parapsiquismo do professor, ele já pega o gancho. Olha, tem uma consciência enferma ali. Olha, essa informação precisa ir mais fundo, porque essa pessoa está medrando nesse ponto. Então, envolve parapsiquismo, bioenergias, a cosmoética do professor, o rapport do professor com o aluno, mas realmente é um momento delicado e importante, e quanto mais nós tivermos esses momentos na sala de aula, melhor. Significa que a gente pode já fazer mais, né? Caminhar com o esclarecimento da aula, né? Lógico que, algumas vezes, quando eu digo horas de voo, às vezes a pessoa erra, né? O professor, ele não é a pessoa perfeita, não existe o professor perfeito. Então, mas com os nossos erros nós vamos aprendendo. Olha, fui demais. Próxima vez, vamos prestar mais atenção. Ou o rapport mesmo com aquela consciência naquela hora, que é único. Não tem um igual ao outro, não tem uma pergunta igual a outra. A próxima pergunta é a mesma que a Fabiana havia feito. Não sei se você tem mais alguma coisa que você quer acrescentar. Da estrangeirismologia, página 1, quinta linha, poderia elucidar o professor Raising the Bar na qualidade das aulas itinerantes. Se você quiser fazer uma síntese, alguma coisa assim, mas você acabou de responder. O que a gente pode fazer, né, enquanto professor, é prestar atenção, fazer um pouquinho de autoanálise após a última itinerância e pensar, para a próxima itinerância, como eu posso melhorar o meu nível enquanto professor? Como eu posso ser um melhor? E aí fala o próximo ali na estrangeirismologia, que é team player. Como que eu posso ser um participante lúcido, consciente, junto com a equipe extrafísica e melhorar a minha, vamos dizer, conectividade? Sabe igual o celular que não pega aqui, né? Ao vivo não pega, ou não sei o que, não funciona. Olha, como que eu posso ser uma antena melhor para trabalhar com os amparadores? Porque às vezes quem está bloqueando o sinal é o próprio professor. O amparo está ali, a equipe extrafísica está ali, está todo mundo a postos. E o professor está lá com bobagem na cabeça e não conecta com a equipe extrafísica da aula. Então, raise the bar é isso. É como eu posso melhorar minha conectividade com a equipe extrafísica de amparadores. Poderia comentar se percebeu uma atuação pessoal diferenciada ao ser docente em casa, na própria cidade, e como professor itinerante? Exemplifique, por favor. Sim, tem diferença. Uma coisa que eu posso dizer na minha
experiência, eu comecei a dar aulas em Florianópolis, lá no IPC, em 97. E naquela época eu fazia universidade e eu não tinha carro. Então, tudo você tem que se organizar. É o horário do ônibus, as aulas são de final de semana. Então, antes, as aulas eram assim, sábado, da 1 às 6h30 e domingo às 8 da manhã. E quase não tinha ônibus domingo cedo. É difícil, é mais longe um horário do outro, né? Então, eu sempre levei a docência extremamente a sério. Era aquela coisa assim, olha, melhor 2 horas antes do que 2 minutos atrasado. E eu pegava 6 da manhã o ônibus para estar lá na unidade para aula às 8. E não precisava, era 20 minutos dali. Mas se eu perdesse aquele ônibus, eu chegava atrasada na aula. Então, não tem erro. É levar a sério mesmo, né? E isso era na minha cidade lá, né, de origem. Então, com o tempo, começa a ficar tudo fácil e tranquilo. Mas, de novo, a auto-organização, a dedicação faz com que a qualidade da aula seja diferente. Então, eu chegava mais cedo, o que eu fazia na unidade? Não era a minha tarefa específica, mas eu varria a sala de aula, eu tirava o lixo, eu colocava água para os alunos, eu via se tinha papel higiênico no banheiro, eu chegava antes do voluntário da aula. Mas assim, né, era uma coisa que eu prefiro fazer, me ajudou a ficar mais tranquila para as aulas e tudo. Então, nesse ponto, não importa se é fora ou dentro da cidade. A seriedade é você com seus amparadores e a equipe ali da aula, né? Mas o que sim é diferente com o tempo você fica mais relaxado na sua própria cidade. Está tudo certo, você já sabe que ônibus que atrasa, qual que não atrasa, como é que faz. Então já tem mais jogo de cintura. E quando a cidade é nova, tudo é novo. Na itinerância, tudo é novo. Então, assim, os voluntários ou os amigos das ICs, aquelas pessoas que ajudam, mesmo sem ser voluntárias, né, vão te pegar no aeroporto, vão te levar, te leva para almoçar, fica com você na casa deles, te recebe e tal, né? Tem uma dinâmica diferente da aula no local de origem. E exige do professor também uma série de aspectos que eu até coloco em outros pontos do verbete, mas uma tranquilidade, uma receptividade, um respeito. Exige do professor, na itinerância, que ele exercite outros músculos, diferentes dos músculos que ele exercita na aula local, né? Então não é nada demais, é só simplesmente estar atento, estar com boa vontade, prestar atenção aos detalhes, lembrar que aquele é um evento multidimensional o tempo todo, né? E estar atento a onde essas coisas vão pintar durante todo o percurso da itinerância, não só na sala de aula. Tem adaptação à cultura local também, que é uma coisa mais delicada também, né? Sim, e é mesmo, porque às vezes você está num local, a pessoa quer porque quer que você coma aquela comida X, mas você nunca comeu. E aí, te dá uma dor de barriga, o que você vai fazer? Então tem aquela delicadeza, né? Como que eu vou falar para a pessoa que eu não quero, ou eu experimento só um pouquinho, até porque o professor ele está viajando, ele não está em clima de oba-oba, ele está mais focado, ele quer estudar, quer ficar tranquilo, não está muito para festa, né? Para você é um trabalho, para quem está recebendo é uma festa. Exato, exatamente. Mas, enfim, também nessas ocasiões nós encontramos amigos de muitas vidas, né? Amigos evolutivos. E é uma festa no sentido é um reencontro, né? Existencial, é uma exatamente, festa. Mas a diferença que eu poderia dizer no meu caso é isso, é só assim, mais prestar atenção. Sim, houveram várias situações que eram bem diferentes da minha realidade. Então, quando você está em outro país, você dá aula em outro idioma. As preocupações das pessoas são diferentes das preocupações no seu país de origem. As dúvidas, os problemas, é outra coisa. Mas, assim, consciência é consciência, conscienciologia é conscienciologia. Se você vai falar espanhol, inglês ou português, dá na mesma. Como é que eu posso ser uma peça útil durante 24 horas dessa itinerância? Não só durante a sala de aula. Como que eu posso ser uma peça útil e atentar aos resguardos? Como que eu posso me resguardar para eu estar bem para a aula, não entrar na festa, no oba-oba, vamos pular não sei o que do boi, a dança do não sei o que te leva lá para a festa, né? Vamos para, não sei, feira, eventos que estão acontecendo na cidade. Então, aí a pessoa vai decidir com o melhor do julgamento dela ali o que faz parte da interação
com a equipe intrafísica e onde que é melhor ela tirar o pé do acelerador, né? Porque também não pode ficar... Não pode ser um ET, né? Chega lá, parece um ET. Nossa, esse professor, esse pessoal da Conscienciologia é meio esquisito, né? Eles não conversam, não tomam sorvete, né? Não faz nada. Então, assim... Tem que fazer uma... Tem que interagir, sem dúvida. Ali, né? Tem que ter uma ponderação. E o fato de o professor se preparar antecipadamente... Ele pode ficar tranquilo, ninguém vai tirar do mental soma dele o que ele já sabe, está tudo certo, ele já tem a informação, ele já treinou, ele já deu aula, provavelmente ele já deu essa aula 1000 vezes antes de fazer a itinerância, então está tudo ok, não precisa ficar ali em cima do livro 24 horas e nem conversar com a pessoa que está te recebendo, né? Também. Bom, viu? Aqui na página 2, na ciclonologia, você coloca os ciclos, encontros, desencontros e reencontros. Isso na docência, como que funciona? Isso é a primeira coisa que acontece, né? Então vamos pensar o seguinte, o professor de Conscienciologia, uma das coisas que ele está fazendo também, dando aula, é apagando pegadas anteriores, talvez não tão cosmoéticas quanto ao nível de cosmoética que ele tem hoje. Então, assim, detalhes à parte, a gente tem karma, certo? Às vezes não só o positivo. Então, hoje, enquanto consciências autolúcidas, com o melhor que nós compreendemos, nós gostaríamos de compartilhar essa informação com quem tiver interesse, em geral. Então, existe esse movimento do professor, então, esses esforços, esse abrir mão, ele tem uma razão de ser, Ele tem, cada um sabe, da sua responsabilidade. Mas, a partir do momento em que o professor assume essa responsabilidade, olha, isso faz bem para a minha vida, eu me sinto bem aplicando essas ideias na minha vida, por que não compartilhar com outras pessoas que nunca ouviram falar disso? Mas é que você vai perder o fim de semana, tem que viajar. Mas isso é tão pequeno diante da tarefa que tem ali pela frente. Então, tem essa responsabilidade. E aí, alguns desencontros certos desmandos cosmoéticos anteriores nossos nos separaram de consciências que são parte do nosso grupo evolutivo, de certa maneira. Ou porque nós andamos mais rápido, ou porque nós realmente tivemos atitudes anticosmoéticas com essas pessoas, ou porque elas resolveram ir para outro rumo. Então, por N razões, houveram desencontros. E a itinerância docente é uma oportunidade única de reencontro, mas não é qualquer reencontro, é um reencontro assistencial, cosmoético, esclarecedor, com o melhor labicon que aquele professor pode dar. Quer coisa melhor que isso? A itinerância é um presente. A gente tinha que pagar, falar obrigado, olha, obrigado mesmo, hein? Porque esses reencontros de destino são fantásticos e não tem como. Você chega na certa cidade, ou em outro país, ou em outro estado, mas parece que é sua família, são seus amigos desde sempre. Você conversa 15 minutos com a pessoa e já sabe tudo da sua vida, você sabe da dela, já virou amigo, pronto. E tendo essa lucidez, que é aí que os reencontros se afirmam, e se afinizam, aqui na interaciologia também, você coloca a interação, amizade, intermissivista, fraternismo e igualitares. Sim, esse é também um dos exercícios aí para o professor, porque o professor nada mais é do que um amigo evolutivo daqueles estudantes que ele está encontrando aí, em outra ocasião. Então, a amizade intermissivista, ela é presente naquela consciência que decide fazer a docência, seja itinerante ou não, ela é algo que vem junto com a bagagem, E sem fraternismo, a Tares ela fica muito seca, ela fica muito... Eu acho que nem existe. Nem chega a ser Tares, Não chega a ser Tares, porque a pessoa, ela até enxerga o ponto fraco do outro ali na frente, mas a maneira, a falta de cuidado, a falta de respeito pela outra consciência, perde todo o efeito assistencial que aquilo iria ter, que aquela informação
seria uma semente para a pessoa florescer em algo melhor, para mudar de patamar, para limpar assédios do passado, mas deixa de ser porque ela não tem o fraternismo, porque ela não tem uma amizade realmente, né, maior. Perfeito, Patrícia. Muito Às bom. vezes o professor ele não pode ir dar aula armado, munido. Não, isso aí já foi, essa vida já passou. Agora a gente tem mais um respeito cosmoético, né? O máximo que cada um de nós conseguir no nosso nível. Que é o exemplo, professor. né? Nossa, muito bom, viu? Obrigada. Professora Patrícia, Tecnologia, página 2, segunda linha. Poderia elucidar a técnica do acoplamento energético? Olha, isso acontece no caso aqui, né, nesse contexto, durante a aula, pode ser de diferentes maneiras. Às vezes, o aluno chegou, ele até chegou mais cedo, está quietinho lá, não falou nada com você, mas as energias dele estão denunciando ou estão dizendo algo a respeito da Consim e das consciências que estão ali para assistir a aula. Então, o professor pode fazer esse acoplamento com as energias do aluno. Isso acontece, às vezes, até intuitivamente. E direciona o que vai ser falado na aula, né? E pode ser um acoplamento energético mais ostensivo. Isso ocorre mais quando a pessoa faz uma pergunta. Quando o aluno conversa com o professor durante a aula, ocorre uma interação energética das consciências extrafísicas que estão com o aluno, das energias do aluno, o professor e a equipe extrafísica de amparadores. Então, tem várias pessoas envolvidas nesse mecanismo da troca de energia assistencial. Por isso que é tão interessante o ambiente da sala de aula, porque tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, né? Tem a informação que está sendo falada, a ideia que está sendo exposta. Tem a troca de energias professor-aluno. Tem a troca de energias consciências enfermas ou até consciências amparadoras daquele aluno que o ajudaram a chegar ali, com os amparadores da aula. Tem resgate extrafísico, tem de tudo. Tanto é que algumas vezes os alunos comentam, principalmente em aulas práticas, onde se aplica a técnica projetiva, tem muito comentário de situações que claramente indicam uma paracirurgia, praticamente, que aconteceu ali naquela técnica projetiva, que era uma coisa simples. Vamos treinar o estado vibracional, ou vamos tentar sair do corpo através do relaxamento fisiológico, né, e emocional. Coisas simples que favorecem o trabalho multidimensional dos amparadores, né, durante a aula. Quer perguntar? A professora Patrícia, aproveitando que você está falando aí do ambiente da sala de aula, tudo bom? Tudo bem. Você pode falar um pouco mais ali em códigologia, o primeiro código, a aplicação do código grupal de cosmoética no ambiente da sala de aula, na interação professor, aluno e para-aluno? Isso é muito importante, né? Porque nós podemos continuar errando ou acertar mais quando nós estamos em sala de aula. Então, basicamente, é aquela história. Você se preparou em casa e agora é o quê? Showtime. O que eu faço? Na realidade da interação ali, do esclarecimento, do desassédio e tudo mais. Então, o código grupal de cosmoética aplicado à interação professor-aluno para aluno durante a aula envolve o que o nosso colega perguntou antes ali, por exemplo. Como é que a gente faz a impactoterapia sem passar do limite com o aluno? Então, colocar em prática a cosmoética, o respeito, a amizade por estas consins e consciexes dentro da sala de aula, e quanto que nós vamos trabalhar com o esclarecimento ali, né? Porque às vezes até a informação que o professor vai falar é uma coisa pequena, é uma única ideia, é uma única sementinha, mas a energia que ele coloca desassedia o cara. O aluno sai de lá, então agora eu entendi, né? E isso tem a ver com o nosso nível de cosmoética aplicado ali, naquele ambiente. E envolve as consciências extrafísicas, os amparadores, que podem te dar uma dica enquanto professor. Olha, só até aqui, calma lá. Ou pode falar mais, que a pessoa está aberta. Não, você sente, ou através de intuição, ou através de conexões de ideia, a informação que vem ao professor. De diversas maneiras, o parapsiquismo do professor favorece
essa cosmoética aplicada na sala de aula. Mas ele tem que ter a cosmoética dele mesmo ali presente, ele tem que trazer a bagagem dele para dividir com os alunos na sala de aula. Não sei se ficou claro, Nina. Bom, tudo bem? Patrícia, tem mais uma pergunta para você aqui na página 3. Em paradoxologia, se você pudesse falar sobre o primeiro paradoxo que você escreveu aqui. O paradoxo, excesso de facilidades, perda de oportunidades? Isso. Esse. Pois é, a gente falou um pouco antes, alguém mandou uma pergunta sobre isso, mas assim, o professor, quando ele tem muitas facilidades, ele se acomoda. E aí ele deixa de fazer assistência em mais alto nível, considerando o nível dele próprio, não considerando as outras pessoas. Entende? Então, às vezes, aquele professor... E, veja, isso se aplica a todos os professores em todos os níveis. Isso que eu estou falando aqui é só um exemplo. Mas suponha, o professor, ele já é o professor veterano, mais experiente naquela unidade, já viaja mais. Né? Tá tudo certo, ele está fazendo assistência? Está fazendo assistência. Mas será que no caso dele, não valeria a pena ele já ter passado aquela barreira de falar outro idioma e dar aula fora do país dele? É uma ideia. Ou fora do estado. Né? A gente que... Eu sempre dei aula mais no sul do Brasil, que era onde eu morava. Mas as aulas lá no Nordeste são outra aula, outra realidade. Né? Então a pessoa acomoda. Agora, para não falar só que... então é o professor veterano que está acomodado. Não. Às vezes o professor novato, ele está acomodado debaixo da saia do professor veterano, porque esse professor me adotou, ele me ajuda tanto. Pois é, mas quando é que você vai sair das fraldas? Já tem perna para caminhar, vamos embora. Então, em todos os níveis se aplica. E, Patrícia, aqui também, na mesma página, em mitologia, o segundo mito, a queda do mito da independência. Pois é, né? O que acontece aí? Às vezes o professor, o problema dele não é que falta confiança no taco dele. Ele está tudo bem, ele estudou, ele se preparou, ele se disponibilizou. Mas aí a dificuldade nesse caso é que ele vai um pouquinho para o lado de lá. Ele acha que ele é o tal, que ele é o bonzão, ele é melhor que todo mundo, e a assistência acontece porque ele existe. Então o professor, nesse momento, infelizmente, ele esqueceu que é um trabalho grupal, que envolve consciências intrafísicas e extrafísicas, que envolve o aluno estar ali, que envolve uma série de outras coisas. Então, às vezes, é uma falha nossa pensar que nós sozinhos fazemos tudo. E somos, assim, o brilho, né, furando o céu intergaláctico, maravilhoso. Não dá. A evolução, ela ocorre em grupo, né? Não tem como, é convivialidade. E cada consciência envolvida nesse processo tem uma tarefa. Então, a pessoa que colou o cartaz para divulgar aquela atividade, que nem às vezes não foi no curso, não deu certo, ou a pessoa colou cartazes em outra cidade onde ela mora, diferente da cidade onde é o curso, mas na mesma região, ela é parte desse curso. Ela é uma das razões do sucesso desse curso. A pessoa que fez telemarketing, ela é parte desse curso. A pessoa que recebeu as inscrições ou que chegou 2 horas mais cedo para limpar a sala de aula, ela é parte desse curso. A pessoa que foi no dia anterior para ver se todas as fotocópias estavam feitas, é parte desse curso. Então, assim, envolve muitas consciências intrafísicas e extrafísicas. Fora os amparadores do aluno, para facilitar, ajudar o aluno a chegar, porque é difícil, né? Às vezes a pessoa está tentando melhorar, é aquilo que a gente fala, andar no contrafluxo. Mas o fulano, meu tio, lá de outra cidade, vem visitar, bem no dia do curso. Pois é, então é o seguinte, tio, eu vou almoçar com você e depois eu vou sair, porque eu preciso nessa aula, que eu já tinha me inscrito. O senhor, desculpa, viu? Eu te deixo no cinema e te pego mais tarde no shopping, tá certo? Funciona para você? Então, o aluno também tem as dificuldades dele para chegar ali. Então, nada mais coerente do que o professor ser cosmoético, agradecer essa oportunidade. Ele é só uma pecinha, tem um monte de peça. E se alguma dessas peças não funcionar, o resultado final não será o mesmo. Obrigada, Patrícia. Professora Patrícia, Pensenologia, página 1, segunda linha. Poderia relacionar os neopensenes e os reciclopensenes com o tema do verbete? Sim.
tanto os neopensenes quanto os reciclopensenes, eles vão aparecer durante a itinerância docente para o professor e para os alunos. Às vezes o professor pensa assim, olha, eu vou dar uma itinerância, eu vou viajar, porque eu quero esclarecer as pessoas, eu quero trazer neopensenes, quero ajudar com que elas façam novas conexões, né, recuperação de cons mesmo. Só que no fim da história, geralmente o professor é que sai ganhando bastante, porque os reciclopensenes, os neopensenes que ele adquiriu naquela viagem, são também um dos muitos presentes que a gente recebe quando é professor itinerante. Mas funciona para o aluno e para o professor, sem dúvida. Em Parafatologia, página 1, terceira linha, exemplifique, por favor, o heterodesassédio a partir do campo multidimensional assistencial da sala de aula. Bom, durante a aula, como nós falávamos agora há pouco, existe a informação, existe o plano de aula que o professor levou, então ele tem que falar daquele assunto ali, dentro do curso, dentro de algo maior. Existe o desassédio extrafísico dos alunos intrafísicos que chegaram ali acompanhados. Isso é parte da tarefa do professor. Então, aí nós vamos ver de tudo, né? Às vezes o professor fala uma ideia mais avançada e os assediadores daquele aluno vêm com tudo em cima do professor. Então é aquela hora que o professor engasga, falta, às vezes chega a ser intrafísico mesmo. A Consciex vem com tudo em cima daquela pessoa. Mas está tudo certo, porque ali é um ambiente para isso. E vai acontecer o encaminhamento, o auxílio àquelas consciências extrafísicas mais enfermas. É normal que uma consciência extrafísica obnubilada, com uma ideia fixa, que está doente há séculos a fio, é normal que ela tenha uma reação dessa dentro da sala de aula. Alguém chegou lá e puxou o tapete dela. Alguém chegou lá e explicou que não só não é necessário que nós sejamos doentes conscienciais, mas também esse professor deu técnicas para a pessoa deixar de ser um doente consciencial. Então, o assediador fica mais bravo, né? Fica bravo com o professor e vem com tudo. Então, nesse momento, é até uma dupla assistência, porque a consciência intrafísica entendeu uma nova ideia e a consciência extrafísica levou um choque. Foi um impacto para ela, aquela informação nova. Quanto tempo vai levar para ela deixar de ser assediador? Eu não sei, depende. Varia de caso para caso. Mas certamente foi um primeiro passo importante para aquele assediador deixar de ser assediador. Para que ocorra uma compreensão maior. E para que ele saia daquela condição de enfermidade, né? Então, sim, o heterodesassédio ocorre, sem dúvida, durante a explanação do professor em sala de aula. Na polinomiologia, página 2, o polinômio homeostático, checklist preparatório, tranquilidade durante a aula, rapport com amparo, assistência maximizada. Poderia detalhar? Pois é. Todo esse polinômio ajuda o professor a fazer a tarefa dele com mais tranquilidade. O primeiro ponto é o checklist preparatório. Né? Então, ele é um polinômio homeostático, ele favorece o professor a desenvolver a atividade dele docente itinerante. Então, primeiro, esse checklist preparatório, ele vai desde as coisas intrafísicas. Então, conferir o horário do voo, porque, por incrível que pareça, às vezes a gente confunde o dia, a hora, o local, né? Se é numa rodoviária ou se é em outro. Olha, fala para você, as coisas mais esdrúxulas que você acha que não vão acontecer, às vezes a pessoa se confunde. É um erro humano, acontece. Então, vamos fazer um checklist de tudo com relação à itinerância? Quem vai buscar o professor? Quem vai levar o professor? A comida está organizada? O local de aula está organizado? Quem vai nos receber no hotel ou no local onde vai ser o curso? É possível chegar com pelo menos 1 hora de antecedência? Vai ter um local para o professor dormir? Está tudo certo com a família ou com o hotel ou onde esse professor vai estar? Então, esse checklist ele pode ser e deve ser bem grande. Quanto mais variáveis nós pudermos confirmar antes da aula, melhor. Então, tem
as organizacionais, tem a da aula mesmo, porque nunca é demais levar, por exemplo, a gente às vezes ia aqui, itinerância regional, a unidade satélite, ela já tem o jogo de transparências, não tinha nem data show, né? Eu sei que ela já tem, mas eu vou levar o meu. Eu tinha um extra. Porque sabe o que acontece? Às vezes derrubou a água, caiu, queimou, o voluntário esqueceu e está a 2 horas da casa dele. Olha, 1000 coisas podem acontecer. Então, a gente tem que ser precavido, sim. Sim, esse checklist preparatório é muito importante. Tranquilidade durante a aula, ela vem até como resultado disso. Porque o checklist preparatório inclui a matéria da aula. Será que eu já estudei? Tem mais alguma coisa que eu possa rever, ler? Tem algum exemplo da minha vida que eu possa incluir nessa aula que vai ser um elemento didático ao aluno compreender melhor essa ideia? Então, ele está tranquilo, porque ele já fez a lição de casa. Né? A gente fala assim, olha, você já colocou o dinheiro no banco, agora é só ir lá, cash the check, pega o dinheiro, dá o cheque, pega o dinheiro, você já depositou, você já suou, você já trabalhou. Está lá, ninguém tira isso de você, está na sua holomemória, está nas suas energias. Então, o professor está tranquilo durante as aulas. Rapport com o amparo. Bom, isso também se aplica àquela cosmoética que nós falávamos antes, que é, qual é a minha intencionalidade enquanto professor? Por que eu estou fazendo essa itinerância? Qual é o meu objetivo? Como eu posso ser uma melhor peça participante? Né? Porque se o professor, dependendo da intencionalidade dele, não conecta com o amparo. Se ele está muito preocupado só com ele mesmo, ou está muito preocupado em ler o livro, só falar aquelas frases exatas, ele ainda não tem aquela tranquilidade, aquele jogo de cintura para que aquela informação seja didática ao aluno. Né? Então, falta rapport com o amparo. O professor pode ser um facilitador do rapport com o amparo extrafísico da aula, dependendo das posturas intraconscienciais dele. Né? E a assistência maximizada é um resultado de tudo isso. Se o professor fez o checklist, se preparou, está tranquilo em aula, conectou com o amparo, acabou, é só ligar o piloto automático, não tem mais nada para fazer. Está tudo funcionando, a máquina está em velocidade cruzeiro. É isso. Professora Patrícia, eu gostaria de voltar num item que você já falou, que é na página 1, estrangeirismologia. A 4ª linha, quando você fala da curva da linha do aprendizado, quando passa de aprendiz para veterano. A gente vê aí pela sua apresentação que essa curva, o balaio é bem maior. Né? Não é só a curva do conteúdo. Então, tem toda a experiência, o caso de colocar as transparências, os outros cuidados. Então, esse aprendizado aqui que você fala, dessa linha de aprendizado, não sei se você quer comentar alguma coisa em relação a isso. Sim. À medida que isso foi acontecendo. Sim. Essa curva do aprendizado, ela não termina e nunca para. E em nenhum momento, ou em nenhum estágio da vida daquele professor. Né? E sim, nós vamos aprendendo essas coisas com a experiência mesmo. Por exemplo, um item que nós não falamos aqui, que faz parte desse checklist, é a pontualidade. Se o professor não é pontual, o campo demora a instalar, o amparador não consegue conectar, e a assistência deixa de existir por um trafar do professor, que é a falta de pontualidade. Então, essa curva de aprendizado, nós vamos, número 1, aprendendo com os nossos próprios erros, né? E evitando aqueles erros no futuro. E, número 2, com essa tranquilidade que vem com as horas de voo mesmo. Mas, outra vez, eu digo isso por mim mesmo. Faz 18 anos que eu dou aula. Eu não acho que eu aprendi tudo que eu tenho para aprender. Cada aula é uma aula nova, é uma oportunidade nova, e eu checo do ponto 0 ao ponto 199, entende? Tudo é feito como se fosse a primeira vez, não tem erro. Assim, olha, é igual quando a gente está jogando tênis, né? Se a bola está no meu campo, a responsabilidade é minha. Não é do amparador, não é do colega, não é do voluntário, do colaborador, de quem abriu a porta. É minha. Então, se a responsabilidade é minha, eu vou triple check, não é nem double check. Se a bola está no meu campo, ela não vai cair. Às vezes acontece cair, mas digo, né, tudo que estiver ao meu alcance e mais será feito para que essa tarefa seja executada
dentro da necessidade da assistência daquele grupo. Então, essa linha do aprendizado não termina, não termina. E inclui, por exemplo, isso vai... por exemplo, o professor começa a fazer TENEPS, o fato do parapsiquismo aumentar com as itinerâncias. Então, são outras variáveis e outros elementos que vão sendo acrescentados a esse crescendum da aprendizagem do professor. Né? Da problemática da aprendizagem, né? Problemática no sentido bom. Aí no sentido bom, E também só o fato da gente considerar, isso a professora Mala uma vez falou num curso que eu assisti com ela, todas as consciências têm algo para nos ensinar. Se o professor chega em cima do salto lá, para a itinerância, olha, ele acha que ele está abafando, mas olha, que pena, porque não só não está abafando, como perdeu uma oportunidade de aprofundar a assistência ali. Né? Você está tocando no assunto que são as duas próximas perguntas desse teletertuliano, que está na paradoxologia. Na página 3, final da primeira linha. Pediu para explicitar, por favor, o paradoxo de o doador ser o mais necessitado e o outro, o paradoxo de o docente aprender e o discente ensinar. Pois é. Bom, o doador ser o mais necessitado, isso o professor pode até ver quando ele... Às vezes, né, a gente conversa com os colegas e tudo. Eu trabalhei também na preparação docente durante muitos anos, treinando os professores. E é uma coisa comum do professor falar assim, sabe o que aconteceu? Quando estava quase na hora da aula, eu não queria mais dar aula. Eu queria ir para casa, me deu dor de cabeça. Eu não tinha vontade de estar ali, não queria estar ali. O que é isso, gente? É assédio, né? É assédio isso. Então, o professor, ele dá aula e a para-aula. A energia, a multidimensionalidade é parte integrante dessa equação. Né? Então, às vezes às vezes não sempre, são autossuperações do próprio professor para ele conseguir estar ali executando aquela tarefa, fazendo aquela tarefa. Não é uma coisa simples. Às vezes a pessoa vê o professor dando aula e fala, nossa, esse professor é muito bom, muito fácil. E a pessoa está lá suando, está lá com dor de barriga, está lá, sei lá, eu com os problemas da vida dela, mas está lá dando aula. Né? Então, são várias autossuperações para o professor também. Né? Então, o paradoxo às vezes quem está mais precisando é o professor mesmo. E, sem dúvida, o professor sai ganhando nessa equação. Né? Quem mais se expõe acaba levando pedrada. É aquela história, quem está na vitrine leva pedrada. Pois é, mas é quem aprende mais. Então, eu não me importo se vai levar pedrada, eu quero aprender. Né? Então, essa é a dinâmica aí de quem precisa e quem está doando. Agora, o outro era... Era do docente aprender e o discente ensinar. Isso. Olha, às vezes, tanto em termos de cosmograma, então o professor ele traz os exemplos para a sala de aula, que são exemplos da vida dele, ou que ele leu, estudou, né, enfim, o cosmograma dele. Mas o aluno também traz a experiência dele para a sala de aula, e os exemplos que os alunos dão em sala são riquíssimos. Né, e o professor aprende com aquilo, aprende com o exemplo do aluno. Não só reforça para o professor, olha, isso mesmo, é mais um caso de que tal e tal situação realmente acontece assim. Mas ensina até em termos de situações intrafísicas, né? Por exemplo, uma vez eu estava num ECP1 e um dos professores do ECP1 tinha passado por uma perda, por uma dessoma na família. E aquela pessoa estava um pouco chateada, né? Estava triste que houve uma dessoma na família. Mas olha, o ECP1 está marcado, eu vou dar aula, estou lá, é isso aí, vamos embora. E várias situações na dinâmica do ECP1 foram tratando sobre como superar a perda, a dessoma, a distância de um parente querido. Então, o professor, no fim, falou, eu queria agradecer de eu ter vindo dar essa aula aqui para vocês, porque tudo que foi tratado aqui foi terapêutico para mim, para a minha situação de vida nesse momento. E isso ocorre dia sim, dia também. Todo dia é assim, a gente sempre aprende e ganha com o aluno, com a situação da sala de aula. Então, essa pergunta é para mim, mas depois você complementa, né, com a sua experiência aí, você e quem quiser. Professora Rosa, minha dúvida é sobre o EV.
Gostaria de saber qual a forma correta para se fazer o EV. O EV deve ser feito através da concentração do pensamento? Seria correto pensar em cabeça e pé e depois em pé e cabeça para fazer um circuito fechado? Quando estamos praticando o EV, podemos lembrar de alguma coisa ruim que pode ter ocorrido há anos com nós mesmos? Se sim, por que isso ocorre? Bom, eu vou dar um apanhado geral, depois vocês complementam, tá? Fiquem à vontade aí. Então, o que eu penso sobre o EV? Eu me lembro que no P1 ou P2, um desses cursos, eu aprendi duas maneiras de fazer EV. Um, que é a partir da mobilização de energia, que é realmente com a força da vontade. Não precisa de... Quer dizer, a vontade é um atributo do mental soma, então está ligado predominantemente ao pensamento, né, ao PEN. Mas, não, enfim, é só com a força da vontade enviar a energia, concentrar a energia no alto da cabeça, depois ir mobilizando para baixo, para cima, até pegar a velocidade. E aprendi também um outro tipo de EV, que para mim às vezes é mais fácil até de fazer do que a partir da mobilização, que é pulsar os chakras um a um e ir acumulando essa pulsação. Então começa a pulsar o corono, depois junto com o corono começa a pulsar o fronto e vai acumulando as pulsações. Quando você consegue pulsar todos eles, você já está em estado vibracional. O que a gente ouve do professor Valdo é que o ideal mesmo é a gente chegar num ponto de só da vontade de fazer o EV já instalar de uma maneira instantânea. Agora, para a gente começar, né, eu acho que pode usar vamos chamar assim, uma muleta mais inteligente, que é essa de você pensar no alto da cabeça, depois pensar nas pontas dos pés, né, no chakra da sola dos pés, enfim. Eu também já fiz um curso aqui, que para as pessoas que... Era um curso de manobras energéticas. Então, para as pessoas que estavam começando, o professor aplicou um exercício que pode ajudar para a pessoa que não tem ainda a percepção do EV. É de fazer o movimento com a mão, para cima e para baixo, para cima e para baixo. Mas, assim, é só para a pessoa começar a perceber a energia. Depois, não precisa de nada disso, tá certo? O ideal mesmo, como eu falei, é começar só pela vontade, fazer de uma maneira mais instantânea. Com relação a receber informações, o que eu penso? Que na hora que você está mexendo com as energias, você está limpando o seu chakra, está abrindo o coronochakra para receber informações. Agora, tem que ficar bem atento, porque se você não mantiver uma ortopensenidade, você não tem condições de qualificar as ideias que te chegam, porque tanto o assediador quanto o amparador podem ajudar ali naquele momento, né? Porque a gente pensa que o assediador é um incompetente, mas não é. Ele tem a sua competência, ele não tem a cosmoética. Então, a gente, ao fazer a circulação de energia, ao instalar o estado vibracional, a gente deve sim procurar ter ortopensenidade, a pensar coisas mais retilíneas, cosmoéticas, o bem para todo mundo. E, com isso, o amparador pode ajudar sim a informar você coisas que você tem que resolver da sua vida. Mas não é qualquer informação que você vai receber enquanto está fazendo EV que vai ser qualificada, vai depender da sua ortopensenidade, da sua qualificação pensênica no momento. Então, eu acho que encaixar o estado vibracional com uma qualificação ortopensênica, né, uma qualificação pensênica, ou seja, a ortopensenidade, eu acho que é fundamental para você ter uma tranquilidade, um parâmetro bem importante de avaliar as ideias que te chegam durante o estado vibracional. Eu não sei se você quer complementar alguma coisa, acho que vale a pena. Uma sugestão, às vezes, se a pessoa ainda não sente muito energia,
a primeira coisa é fazer bastante exercício, não pode né? desistir. Quanto mais você fizer, mais fácil vai ficar. Mas se às vezes assim é uma pessoa que está mais ainda na, vamos dizer, casca grossa, sem perceber muito a energia, vale a pena fazer exercício físico. Então faz uma caminhada boa de 45 minutos ou qualquer atividade aeróbica que você vai suar. Chega em casa, toma um banho e vai trabalhar com as energias. Fica bem mais fácil. Porque seu corpo está cansado, mas é uma canseira boa, vamos dizer assim, né? Tomou a chuveirada, os músculos vão relaxar depois do exercício, aí o corpo energético fica mais visível, mais perceptível, vamos dizer assim, né? Mas em termos de técnica, eu diria a mesma coisa, concentrar as energias no topo da cabeça, direcionar as energias até a sola dos pés, voltar com a energia até o topo da cabeça. A pessoa pode fazer isso mais devagar, mais rápido e tentar diferentes maneiras até que ela consiga com que aquele movimento seja realmente bem intenso e ative os chakras, como a professora Rosa falou, com a pulsação de 1 a 1 até todos eles estarem pulsando. Mas vale a pena também ler aquele capítulo dos 700 experimentos, dos fatores impeditivos, né, do estado vibracional. Tem verbete também. Vale a pena estudar mais o estado vibracional. E, para colocar em prática, é isso. Quanto mais fizer, melhor. Ajuda a estar mentalmente tranquilo, ajuda a estar fisicamente relaxado. Se para isso você tiver que fazer o exercício aeróbico antes, faz, ajuda. Vai levar o cachorro para passear, correr, caminhar, nadar, o que for, e depois trabalha com energia, né? Olha, se ela quiser ler na enciclopédia, ela pode ler impedimento ao estado vibracional, efeito do estado vibracional e EV tríplice. Então, são 4 verbetes, pelo menos, cujo tema é específico nessa questão aí, nessa temática do EV. Certo? Tá certo. Você estava comigo. Parte na questão formal, né? Porque parece que foi modificado o título, né? Do verbete. Foi modificado o título. Já foi. Mas aí não tem que mudar. Sugeria também. Então, isso depois a gente faz. Pois faz, né? Tá. Se nota que em alguns locais está o título correto, né? A gente vai na frase enfática e no final, na questionologia, tá tudo. Isso é uma sugestão do professor Valdo, né? E depois a gente resolve essas questões mais internas. Professora Patrícia, mitologia, página 3, terceira linha. Gostaria que relacionasse com o tema do verbete o mito de poder agradar a todos. Esse é um chatinho também, porque às vezes o professor, ele quer agradar todo mundo. E aí ele não faz a TARES, e ele não executa a tarefa dele, né? Não faz o que ele foi lá para fazer. Porque ele quer ficar agradando a tudo e todos, né? Seja fora da sala de aula, por exemplo, com os colegas, os voluntários. Então é muito convite, é muita coisa. Olha, vamos jantar em tal lugar, vamos fazer tal coisa. Então às vezes o professor vai precisar pontuar. Claro, vamos sim, mas de repente, quem sabe a gente só come uma pizza mais tranquilinha e vai para casa, nada que vai emendar em 2, 3 lugares, né? Então, se o professor mantiver uma postura de tentar agradar todo mundo o tempo todo, não vai funcionar o que ele foi fazer lá. Lógico que eu estou falando aqui do contexto da docência itinerante, mas isso se aplica a qualquer consciência, em qualquer ambiente, né? Se nós tivermos essa postura de só tentar agradar as pessoas o tempo todo, não dá. Outro dia eu vi até na internet uma coisa que dizia assim: olha, você não é um pote de Nutella, você não vai agradar todo mundo, não é todo mundo que vai gostar de você. Sabe que até Nutella tem gente que não gosta. Eu fico admirada, mas tem. Pois é. Então não tem jeito. Se a gente está ali para uma tarefa, para TARES, para o exercício da docência itinerante, as prioridades elas já estão claras. É só seguir ali a receitinha de bolo que funciona. Mas se nós não mantivermos a postura coerente com a atividade que nós formos fazer, pode dar alguns acidentes de percursos desnecessários ao professor, né? Naquele parágrafo, eliminações, na página 4, comente, por favor. Ele pediu 1, 3 e 6, que são
arrogância do saber, casca-grossismo e perfeccionismo. Pois é. Então, veja, essas eliminações, elas estão aí na paraprofilaxia, ou seja, o professor, ele quer melhorar, ele quer otimizar a itinerância dele, certo? Uma das coisas que vão naturalmente ser eliminadas, essa é a primeira delas, a arrogância do saber. Dispensa do uso de prepotência ou sensação de superioridade, quando em posição de destaque perante os alunos. É aquela história do salto alto que a gente falava agora há pouco. O professor, se ele chega dentro da sala de aula de nariz empinado, olha, é capaz dele cair para trás e não ver nada que tem para ser feito ali. Não dá certo, gente, não funciona. Então, a conexão com os amparadores extrafísicos só ocorre se nós estivermos trabalhando ombro a ombro. O professor não é, vamos dizer, o sol do sistema solar. Ele está, sim, numa posição de destaque. Ele deve respeitar essa condição, né? Tomar suas precauções, se posicionar dessa maneira também, ou seja, se o professor não tem uma certa postura de colocar mesmo, olha, nesse momento eu sou professor e essa é a informação que eu vim passar, também os assediadores e os alunos não vão respeitar a informação que aquele professor foi lá levar. Então precisa de uma postura o mais correta possível, que a pessoa entenda, né? Mas ao mesmo tempo, a arrogância do saber, infelizmente, ainda é uma doença que existe muito em todos nós, inclusive nós todos que estudamos conscienciologia. Porque uma das coisas que eu sempre escutei em conscienciologia, não sei se foi o professor Valdo que falou isso primeiro ou quem foi, mas veja, nós somos um grupo evolutivo, não um grupo evoluído, né? Todo mundo tem as suas dificuldades intraconscienciais. E, às vezes, a pessoa, por ela ter estudado mais, por ela ter mais conhecimento até intelectual, às vezes é um erro de colocar a arrogância do saber. Ela distancia os amparadores e distancia o aluno, porque o aluno se fecha. Ele não vai fazer pergunta, ele não vai participar, e a assistência ela pode ser minimizada por causa desse traço da personalidade do professor. Quem tem uma mínima noção de multidimensionalidade é um contrassenso, não, um contraparasenso ter a arrogância de saber, né? A gente vê que o cosmos é enorme, né? Não combina, não conjumina. Não conjumina. E às vezes o professor até faz isso sem querer, né? Ele vem lá para falar uma informação e ele fala: mas vocês não sabem essa técnica? Não sei, por isso que eu estou perguntando. Então, quem sabe a gente chega na mesma página e nós dois aprendemos. Mas é isso. Aí, qual que era o outro? Casca-grossismo. O 2 e 3. O 2, bairrismo, né? Também? Não, casca-grossismo. Casca-grossismo. O sobrepujamento do trabalho multidimensional através da assistência 24 horas por dia, non-stop, durante a itinerância docente. O que acontece é que o professor vai deixar de lado o casca-grossismo à medida em que ele começa a fazer assistência 24 horas na itinerância docente. É o que nós falávamos antes. Esse assunto aqui não é uma itinerância qualquer, não é para ir dar aula de um tópico intrafísico somente. É uma itinerância multidimensional. É uma itinerância para desassédio, recuperação de cons, ampliação da mental somaticidade daquela pessoa. Se o professor consegue favorecer o campo, o mental soma do aluno desbloqueia, ele entende, ele recupera cons. Então, ela é uma itinerância multidimensional, né? E o professor ele vai deixando de ser casca grossa quando ele vai incorporando essas outras coisas nas atividades que ele faz durante a itinerância. E ali, quando diz 24 horas non-stop, inclui também o professor, por exemplo, limpar o ambiente da sala de aula depois que ele terminou a aula. Então, você está lá apagando o quadro branco, você está lá guardando as transparências, está exteriorizando energias. A gente não vai deixar rebarba para a próxima cirurgia que vai ser naquele centro cirúrgico. Tem que deixar limpinho, tem que higienizar, né? Então, é uma itinerância multidimensional 24 horas. E o perfeccionismo? Perfeccionismo, a dispensa da exigência de condições perfeitas para fazer assistência, a partir do foco no detalhismo e responsabilidade. Então, veja,
tanto o detalhismo quanto a responsabilidade vão ajudar o professor a deixar de ser perfeccionista, porque o perfeccionismo atrapalha a aula, atrapalha a itinerância docente. Vamos dar uma situação aqui. O professor, ele vai dar aula numa cidadezinha lá longe, né? Lá em Pirassununga, né? Não tem nada lá no fim do mundo. Tem um monte de coisa boa, tá? Mas, enfim, uma cidade pequena, não é São Paulo, né? Pirassununga é a cidade satélite de São Paulo. Então, assim, não dá para comparar os recursos disponíveis para o professor lá. Aí, vamos supor, o professor chega e o ambiente onde será dada a sala de aula é uma escola que foi alugada e tem muita luz pela janela, tem um pouco de barulho com os vizinhos, a pessoa que é da escola, do local que vem abrir a porta, está meio assediadinha ali, está implicando com as coisas, não facilita o trabalho, queimou a lâmpada do retroprojetor. E aí esse professor, o que ele vai fazer? Né? Às vezes ele vai lá, né, o perfeccionista, olha, cancela, não dá para dar aula assim. Tá muita luz aqui, não estou gostando. Sem retroprojetor eu não consigo dar aula sem retroprojetor. E inclusive esse barulho aqui, essa música não tá facilitando. Vamos fazer o seguinte, pessoal, cancela. A gente marca outro dia esse curso, não tá bom para mim. Lógico que eu estou exagerando no exemplo, mas tem professor que às vezes erra um pouquinho nessa situação, né? E qual é a postura do docente veterano, cosmoético, autolúcido e responsável? O que ele vai fazer? Ele vai falar com a pessoa, vai ver o que tem de recursos disponíveis para ele, vai otimizar o tempo dele, porque ele tem 1 hora para começar a aula, né? Então, por isso que é bom chegar cedo, né? Porque a gente pode organizar o que está faltando. E, olha, mãos à obra. Qual é a prioridade? A prioridade agora não vai ser ele sentar e ficar lendo. Vai ser ele resolver os problemas intrafísicos. Ali, junto com o coordenador, com o voluntário. Então, escuta, fulano, tem uma coberta, né? Eu vi que tinha no porta-mala do seu carro. Vamos colocar aqui na janela? Eu te ajudo. A gente coloca aqui na janela. O projetor queimou a lâmpada, né? Tem certeza que você não tem uma lâmpada extra? Geralmente, o pessoal da IC, né? Do IPC, da repreendência, eles sugerem que tenha 2 lâmpadas. Tem certeza que você não guardou uma da outra vez? Aí a pessoa vai lá olhar, tem uma lâmpada extra. Ou então, não tem lâmpada extra, mas sabe que tem uma livraria aqui do lado, é 15 minutos. Eu vou pedir para o meu primo ir lá comprar e ele traz para a gente antes da aula. Passa a mão no telefone e liga para o primo. Vem lá o cuidador da escola, então você vai falar para a pessoa, né, desassediar aquela consciência, conversar, falar, olha, tá tudo bem, a gente vai ficar tranquilinho aqui, a gente vai fechar a porta, viu? É só para facilitar aqui o pessoal prestar atenção e tal, e tranquiliza a pessoa. Ou seja, o professor, ele é multifacetado. Ele não está ali para ser um robozinho e falar a matéria da aula. Ele está ali para agir dentro da situação toda, dentro do contexto assistencial. Itinerância é 24 horas e é multidimensional. Então, a gente faz de tudo. Faz o que tem que ser feito. E ainda dá aula, que é a parte mais legal, né? Então. E sai sorrindo, né? Lógico. Patrícia, eu queria te perguntar, na tua exempologia, aqui na página 4, você trouxe os 2 exemplos. Você fala que o professor, o exemplo do professor primário e o veterano. E você fala de pequenas melhorias e profundas melhorias intraconscienciais. Você poderia, ao modo de exemplo, aí, trazer alguma coisa para nós? Então, olha, veja, a gente está falando de, como você mesmo apontou, melhorias intraconscienciais, né? Então, é o professor com ele mesmo que vai estar fazendo pequenas e grandes mudanças para ele mudar de patamar na docência dele. Mas vamos dar um exemplo assim, olha. Pequenas melhorias intraconscienciais. O professor, ele, novato nesse exemplo, ele vai dar aula e, de novo, ele está muito preocupado com a aparência dele, está muito preocupado com a roupa que ele está vestindo, está preocupado o que os outros voluntários da unidade vão achar da aula dele, ou o que o outro fulano, professor mais velho, vai estar assistindo a aula, se vai ficar chato, se ele vai estar nas expectativas do pessoal da unidade. Então, ele está preocupado com coisas que não são a prioridade da aula. Esse é um erro. E é uma melhoria íntima pequena, porque quando ele consegue superar isso, né? Então, ele até podem vir essas ideias na cabeça dele. É normal, né? É normal mesmo. Olha, realmente, isso é uma dificuldade. Será que isso eu estou bem já?
Daí ele raciocina e pensa, não, eu já estudei, eu estou bem, eu já sei a matéria dessa aula, está tudo tranquilo. E ele passa por cima daquilo e consegue fazer a assistência que ele foi lá para fazer, né? Essa é uma melhoria, uma dúvida pequena ou situações pequenas. E em situações maiores, vamos dizer assim, nas profundas melhorias intraconscienciais, o professor ele vai conseguir passar a ideia, ele vai conseguir dar o recado dos amparadores para aquela consciência, mas ele vai mais além. Ele vai fazer aquilo da pergunta do colega lá. Ele vai fazer a impactoterapia, ele vai fazer o heterodesassédio, ele vai levar para a TENEPS depois, ele vai limpar o campo da sala de aula. Então, dentro de nós mesmos, nós vamos com a nossa melhoria, pouco a pouco. E de onde vem essa melhoria? Vem da autopesquisa. Se a nossa autopesquisa está estacionada, a qualidade da aula cai. Se o professor não faz autopesquisa, reciclagem intraconsciencial, a qualidade da aula dele decai e fica parada no tempo. Então, se ele está fazendo essa tarefa de casa, que é a autopesquisa, que é a reciclagem intraconsciencial, ele vai conseguir lidar com cada vez mais variáveis dentro do ambiente da sala de aula. E por isso que é avançado, cada vez mais outras variáveis. Joia. Obrigada. E eu queria aproveitar também na página 5, eu vi que você trouxe 4 listagens bem interessantes aqui. Na tua última listagem, chamada teste, o item 10, autocrítica. Pois é, a pergunta é, né? Depois da itinerância docente, faço o balanço geral dos acertos e erros para ajustar e potencializar os resultados assistenciais em futuros eventos? Se o professor não faz esse exercício de autocrítica, olha, a gente pode dizer que não valeu para muita coisa, não, porque continua com os mesmos erros, continua com as mesmas, vamos dizer, casca-grossismos, né? Ele não aperfeiçoou, ele não fez aquele learning curve, ele não melhorou. Ele foi lá, ele deu aula dele, ele teve uma dificuldade. Pode até ser que o resultado de como ele, naquele momento, lidou com a dificuldade foi muito bom. Só que se ele não incorpora aquilo, a experiência de vida dele, na próxima aula, às vezes ele faz um retrocesso. Ele erra de novo um erro antigo que ele já sabia como não passar do limite, ou como ser mais cosmoético. Né? Aqui na página 3, você está falando tanto da questão do professor, né? Vamos falar um pouquinho da sindromologia. A síndrome do egão prejudicando o alcance da tares cosmoética. Aí você acaba de completar, né? Pois é, né? O que acontece? Se o professor ele ainda tem um percentual muito grande da síndrome do egão, seja por retrovidas, seja pela intelectualidade, seja porque ele conhece a conscienciologia faz muito tempo, isso aí não é vacina, não. Isso aí não quer dizer nada. Né? Então, se ele tem o egão dele muito grande, ele compromete um trabalho de meses, de várias pessoas. Da pessoa que fez o cartaz, da pessoa que imprimiu o cartaz, da pessoa que colou o cartaz, da pessoa que fez as chamadas telefônicas, da pessoa que alugou o local, aquele que foi comprar lanchinho para os alunos. Olha, dos amparadores extrafísicos, das consciências que estavam ali, as consciências que chegaram ali para serem transportadas para um local, para um hospital extrafísico, para as pessoas que estão ali para acordarem que elas dessomaram. Olha, é muita gente, é muita responsabilidade. Não dá para furar por causa do egão. É um erro muito bobo, muito crasso. Vamos errar por ignorância, mas não por egão. Não dá mais, né? Não dá mais. Bem, eu tenho aqui na Aquisições, página 5, poderia exemplificar os itens 3, 5 e 7. Eu vou lendo para você. Empatia assistencial é o primeiro. Empatia assistencial é o primeiro. Tá. Capacidade de ver, sentir e pensar a partir do ponto de vista do outro. Pois é, se o professor ele não consegue fazer o exercício da empatia assistencial, ele também dificulta a TARES e a assistência multidimensional ao aluno. Porque, às vezes, o professor ele pode cair na besteira de... Por exemplo, assim, a gente sabe que nenhuma pergunta é boba.
Nenhuma pergunta é boba. Se a pessoa perguntou, ela tem aquela dúvida, qualquer que seja a dúvida. E ela deve ser abordada na sala de aula. Mas se o professor não tem a empatia assistencial, ele passa por cima, ele responde com monossílabo, sabe? Ele não valoriza aquele momento e ele não consegue se colocar na situação do aluno que tem aquela dificuldade, que tem aquela dúvida e que tem uma razão de ser para aquela pergunta. Então, faltou empatia, faltou assistência. O número 5, lisura. A ortopensenidade capaz de promover o rapport com amparadores extrafísicos de função, sendo exemplo de inteligência evolutiva avançada. Esse também é um clássico, né? Nos erros e acertos, porque como é que vai funcionar? Vocês me digam, se o professor está lá para assistir o aluno. O aluno, malemar chegou ali com muita ajuda dos amparadores, de amigos intrafísicos e extrafísicos. O aluno está lá na maior crise existencial dele, cheio dos problemas que são resultados dos erros dele. Ele escolheu as coisas e ele fez bobagem e ele está pagando o preço. Mas ele está ali para tentar melhorar, para escutar uma coisa, né, alguma coisa que vai não só fortalecê-lo, não só estar com, mas vai dar ferramentas para ele sair daquela situação. Esse é o objetivo da aula. Então, se o professor não tem ortopensenidade nesse momento, gente, para o ônibus e vamos descer, porque como é que vai ter assistência se o EPICOM não está tendo ortopensenidade para com a dificuldade daquela pessoa? Porque imagina o professor assim, ó, lógico que você está nessa condição. Veja o que você escolheu. Olha o que você fez 2 anos atrás. Você mesmo comentou aqui, olha o tanto de burrada que você fez. Por isso que você está assim, meu querido. Como é que faz? Aí não dá, aí não tem assistência. Então precisa da lisura, da ortopensenidade mesmo. O professor, ele só deve lembrar, assim, é bom que ele lembre de uma coisa. Ele é um paradiplomata, ele está representando a equipe extrafísica de amparadores. Então, haja como um. Tenha isso dentro de você, porque você é o representante intrafísico, você materializa um monte de outras coisas que estão acontecendo ali. Então, a gente tem que se comportar como, né? O número 7, parapsiquismo. O desenvolvimento parapsíquico pessoal, ampliando as clarividências, clareaudiências, acoplamentos energéticos, projeções lúcidas e qualificando as expansões mentais somáticas. O parapsiquismo está dentro da listagem de aquisições porque é algo natural que vem com a melhoria do professor. Mas, assim, de novo, não é a melhoria em tempo de aula, não. Não é porque a pessoa dá aula há muito tempo que ela vai ganhando as aquisições. Isso só acontece se ela faz as reciclagens íntimas, se ela faz a autopesquisa dela, né? E então o professor vai naturalmente desenvolver mais o parapsiquismo mesmo. Então, ele está lá falando com o aluno, ele começa a ver uma transfiguração no rosto do aluno, enquanto o aluno fala com ele. Ele está dando aula, ele vê a consciência e vê a consciência assediadora. Ele está dando aula, ele vê o amparador da pessoa chegando. Ou seja, a interação multidimensional se amplia dentro da sala de aula. Por isso que, de novo, é um presente poder dar aula, porque onde é que você tem um tanto de gente te ajudando a divulgar uma ideia? Claro, somos todos colegas de trabalho, todo mundo concorda com aquela ideia, quer divulgar, quer dividir com outras pessoas, né? Mas você tem aquelas 2 horas e meia ali da aula, é para você, a mordomia. Olha só, desenvolve parapsiquismo, exercita a cosmoética, exercita um monte de coisas. Então, o professor é quem sai ganhando, né? Professora Patrícia, poderia, por favor, exemplificar uma situação durante uma de suas itinerâncias que fez com que você entendesse o seu papel, ou seu processo de mini peça do Max Mecanismo? Pensar em algum caso aqui. Olha, tem algumas situações, mas, por exemplo, a gente às vezes conversa sobre o caso de uma aluna hispana lá em Miami. Ela é mexicana e mora nos Estados Unidos e conheceu a Conscienciologia lá. E ela nunca tinha ouvido falar de Proexis. E depois que você vê assim, a pessoa ela assiste a aula de Proexis, o olho dela brilha, né? Era isso! E aí, o que nesse caso, essa aluna fez? Ela é uma pessoa, assim,
tudo bem com a vida dela, não tem grandes conflitos, situações. Então, ela foi para uma região mais pobre da cidade, mais para fora da cidade, e ela pegou um desses centros comunitários e ela começou a fazer várias atividades para as pessoas mexicanas que chegam nos Estados Unidos ilegais, então não falam o idioma, não consegue pegar emprego porque não tem qualificação que é reconhecida lá, etc. Então ela montou oficinas. Oficina de bijuteria, aula de inglês, aula de corte e costura, aula de computação, aula de ajudar a pessoa a fazer o currículo dela para distribuir em locais de trabalho. Então você vê na prática a pessoa incorporar o conceito de proexis e fazer coisas na vida dela, né? Outra situação que às vezes não sei tanto do resultado quanto nesse caso, mas isso foi uma itinerância aqui no Brasil mesmo, no interior do Paraná. Eu dei uma palestra e tinha uma pessoa nessa cidade, foi em Maringá. Ela vinha sempre aos cursos, mas era relutante às ideias da conscienciologia. E vinha porque era parente de alguém que vinha. Então, aquela coisa, né? Vamos, tem que ir junto. Fazer o quê? Não tem nada acontecendo, vamos nessa palestra aí. E os colegas lá, voluntários, me disseram, olha, eu não sei o que você fez, mas essa pessoa, ela já veio a 3 outras palestras e ela sempre ficava antagônica às ideias da conscienciologia. Quando você veio dar essa aula, a pessoa mudou a feição dela. Ela, basicamente, o que o professor faz, e nesse caso fui eu, mas isso acontece em todas as aulas, é a senha. O professor tem a chave. E isso tem a ver com as múltiplas existências, com o nosso passado, às vezes com aquela pessoa mesmo, né? Mas é você mesmo. É você. Então, por isso também, outra vez, a importância da itinerância tem gente que a ficha só cai com o seu input, com a sua aula. Então, se a gente está lá em casa, é que tem Domingão do Faustão, é que tem não sei o quê. Olha, minha gente, o tempo é limitado, isso aqui tem prazo de validade, é igual iogurte, 1 hora zeda. Então, a gente tem que trabalhar, né, aqui, agora, o máximo possível. Né? Então, esses exemplos acontecem todos os dias com todos os professores, não é só comigo, não. Você pode ampliar na aquisições a maxifraternidade, que foi um tema que a gente falou logo no início da tertúlia, não sei se você está lembrado, né, que a gente falou. A desenvoltura com a técnica do binômio admiração-discordância e o profundo respeito aos colegas em todos os níveis evolutivos. Olha, é uma aquisição, né? Está na lista de aquisições. Então, o professor, com a experiência dele, ele vai vendo que é possível trabalhar com o binômio admiração-discordância. Nem todo mundo vai concordar com tudo, e você não vai concordar com tudo, nem com todo mundo. Né? Porém, a gente tem que manter o foco da assistência, da aula, da informação que está sendo ali falada, que é mais importante do que as próprias pessoas que estão ali, mas esclarecer o máximo possível aquela informação, né? Para que ela seja aproveitada. E levando em consideração o profundo respeito aos colegas em todos os níveis evolutivos, mais adiantados do que o nosso e mais atrasados do que o nosso. Sem maxifraternidade, a docência fica travada, ela não sai do lugar. Não sai do lugar, não. Esse binômio admiração-discordância, eu acho que é uma pérola, né? Que a gente aprende assim, na marra, a ser um pouco mais fraterna, né? E mesmo com a própria equipe intrafísica, sabe? Às vezes com os colaboradores, os voluntários dentro, para que aquele curso aconteça, nós temos que exercitar o binômio admiração-discordância entre nós, para que a assistência possa acontecer multidimensionalmente. Então, exige de todos nós, é um bom desafio, né? Na efeitologia, página 2, o primeiro efeito, eu penso que você não falou e eu acho interessante. O efeito maximizador de reciclagens intraconscienciais pós-aula, como resultado da flexibilização de posturas íntimas arraigadas em professores e alunos. Quer dizer, você veio falando ao longo de todo o tempo, mas assim, especificamente, que é o vale que a pena, né? Pois é. Então, tanto para o professor quanto para o aluno, o conjunto de coisas que acontece na itinerância, a informação, a aula, o desassédio, as energias, a multidimensionalidade, tudo isso pode gerar
tanto no aluno quanto no professor, essas reciclagens, esses neopensenes, essa maneira nova de ver um problema velho. E esse é o foco da docência, da aula em si, né? É reciclar mesmo. E a flexibilização dessas posturas arraigadas. No caso do professor, para ele conseguir ser um professor itinerante de Conscienciologia, ele vai ter que vai ter que superar algumas dessas posturas arraigadas, porque a gente se esconde nelas, né? A gente se protege com certas características pessoais, e é o que nós conversamos no início. A pessoa está produzindo, mas ela não está saindo do lugar. Ela está produzindo ali, a meia força. Ela não está fazendo tudo. Você acha que na itinerância, ela fica sozinha, ela com os amparadores, ela não tem como fazer isso? É isso? Essas posturas íntimas arraigadas, elas são expostas de qualquer maneira. Sem dúvida. É diferente de você ser professor aqui. Sim. Porque, teoricamente, tanto aqui como na itinerância, aqui que eu digo, no domicílio dela. No domicílio, Porque, teoricamente, a aula é para isso, né? Para modificar as posturas arraigadas, tanto do professor quanto dos alunos. Mas, nesse contexto da itinerância, eu acho que fica mais exposto. Fica mais exposto e aí tem níveis e níveis. Se tiver muito arraigado mesmo, a pessoa nem consegue chegar para fazer a itinerância. Porque ela mesmo se trava, ela não consegue chegar no nível da itinerância docente. Se ela superou um pouquinho, então ela ainda está com medinho, mas ela vai. E aí pronto, vai que vai. Né? Vai que vem. Né? Tem que ir para a coisa fluir. A flexibilidade começa na decisão, então. Na decisão. Né? Se não tiver aquela decisão íntima, não vai. Mas esse é um dos maiores benefícios da aula da itinerância, limpar essas posturas arraigadas mesmo, é mudar a forma, deixar de lado o que não serve mesmo, porque não adianta a gente estudar a Conscienciologia na teoria, não. Precisa ter modificação, melhoria íntima. Esse é o objetivo. Sermos consciências melhores. Né? Não sei se já se referiu na fatologia, na terceira linha, aquela frase: ausência de imprescindível detalhismo aplicado a procedimentos básicos datares itinerantes, sabotando o trabalho assistencial da equipe. Se o professor não tem atenção ao detalhismo, ele pode sabotar o trabalho da equipe toda, como a gente falava antes, né? Um esforço tão grande de consins e consciexes para que aquele momento cirúrgico da aula ocorra, e se ele não prestar atenção aos detalhismos, por exemplo, a pontualidade, por exemplo, levar um material didático, por exemplo, organizar, ajudar a equipe intrafísica ali na organização e recepção dos alunos, ele pode dificultar o trabalho da equipe extrafísica e o desassédio pela falta de detalhismo, né? Então, tá certo, tem que prestar atenção aos detalhes mesmo, né? Mas, com o tempo, isso deixa de ser um peso para a pessoa. Ela já, tudo bem, faz o checklist, observa, verifica e segue adiante. É só como voar um avião, entende? Tem os procedimentos de segurança. Tem que checar os procedimentos de segurança. Né? E esse checklist deve ter, por exemplo, em cada instituição deve ter a sua, mas a pessoa deve ter a sua pessoal também, né? Sem dúvida. Patrícia, eu achei muito interessante a expressão que você usou agora há pouco, que você falou assim: soluções novas para problemas velhos. Parece que vai repetir aquele problema o tempo todo, até a pessoa encontrar a solução, né? Então, achei muito interessante, porque aquilo fica, às vezes, anos repetindo, mais do mesmo, né? Exatamente, e aí a gente não sai do lugar, é uma sensação ruim, né? Porque o problema é velho. E você fica tentando a mesma solução para aquele problema. Você já sabe que aquela solução não funciona. Por que fica insistindo no erro? Né? Fazer o erro porque você não sabe melhor é uma coisa. Repetir o erro várias vezes por preguiça, por medo de se expor ou por outros medos quaisquer, aí já o problema fica mais embaixo, né, o buraco. Por teimosia. Teimosia, né? Teimosia. Tem uma frase aí, isso eu vi no meu trabalho, que eles dizem, olha, se diz que foi o Einstein que falou, não sei se foi ele, mas que a definição de insanidade é você fazer a mesma coisa e esperar um resultado diferente.
Sim, você já fez, não tem resultado. Você fez de novo, 3 vezes, 4 vezes, não espere outra coisa, você já sabe no que vai dar. Então, tente diferente, tente novo, renove, recicle, né? Olha, a gente tem 1 minuto e meio. Eu queria que você fizesse assim, uma exposição da sua frase enfática. Então, a gente colocou aqui, olha, a otimização da docência itinerante conscienciológica pelo intermissivista autolúcido maximiza esforços pessoais e grupais em prol da interassistência multidimensional, visando atares. Então, veja, a otimização da docência itinerante, ela é feita pelo docente que quer facilitar a vida e o trabalho dele, dos amparadores e da equipe. É um esforço a mais, é uma milha extra, né? Você quer ampliar o escopo daquela assistência que vai ser feita na sala de aula. Então, o intermissivista, ele está lúcido dessa responsabilidade. E ele vai dedicar o que for possível dentro da reciclagem íntima dele para favorecer a interassistência multidimensional, para favorecer atares, que é o caso da sala de aula. É a cirurgia, é o showtime, é o momento. Então, não custa nada a gente ser cuidadoso, detalhista, respeitoso, prestar atenção, fazer tudo o que tem que ser feito antes, porque aquilo ali é tão rápido. É só 2h30 e tem um tempo determinado para quebrar a senha daquela pessoa. Então, se você estiver fora, se você não, como professor, estiver desalinhado do foco da aula, da equipe extrafísica, pum, o tempo passa, a oportunidade vai, aí vai ter que encontrar aquela consciência de novo, sabe-se lá em que circunstâncias, né? Pré-intermissiologia, não sei o que vai ser, onde nós vamos reencontrar aquela pessoa. Mas a ideia é tentar não estragar aquela oportunidade de destino, tentar ser uma peça fortalecedora do trabalho assistencial, através da otimização docente. Olha, o nosso tempo terminou, tá? Uma pena, né? Porque a gente continuaria debatendo o tema, está muito gostoso. Isso demonstra uma coisa, sabe, Patrícia, que é necessário você fazer mais verbetes, né? Sempre quando a tertúlia termina e dá vontade de ter continuado, é porque a verbetógrafo tem que fazer mais verbetes e mais verbetes. A gente aguarda, né, os próximos verbetes, parabeniza por este primeiro verbete seu, pela tua exposição. A gente agradece a todos vocês, né, presentes aqui, com a participação de vocês, não só pelas perguntas, mas energéticas também, para ajudar aqui no campo. Nós agradecemos a todos os teletertulianos que participaram à distância conosco, enviando perguntas. A gente sempre avisa que diariamente, não tem feriado, não tem fim de semana, diariamente a gente está aqui de 12h30 a 2h30 da tarde, e a gente, óbvio, são vocês, tertulianos e teletertulianos, junto com o verbetógrafo do dia, que movimentam aqui o nosso debate. Então a gente convida, espera, aguarda todos vocês diariamente aqui nesse horário, tá bom? E a gente passa então para o nosso comercial. Obrigado. As pontuações da tertúlia de hoje são 12 assinaturas no livro de presença, 15 perguntas presenciais e 17 perguntas respondidas online. Hoje nós temos um recado. O professor Alexandre com o 3º Congresso Internacional dos Intermissivistas. Olá a todos. Você sente que possui alguma tarefa, missão ou programação de vida a realizar? Então venha participar do 3º Congresso Internacional dos Intermissivistas, que vai ocorrer do dia 10 ao dia 12 de julho desse ano. É um evento em parceria CAEC e Asinvex, de comemoração de 2 décadas do CAEC, e ele é um evento essencialmente prático. É um evento que vai contar com uma série de oficinas, oficinas de conscienciometria, de consciencioterapia, de seriexologia e programação existencial. No caso, então, já tem a programação detalhada na internet, no site e no Facebook da Asinvex e do CAEC. Então, quem tiver interesse é só procurar esses ambientes virtuais. E também, qualquer dúvida, é só enviar o e-mail para caec@caec.org. Muito obrigado. Para amanhã, teremos o verbete assédio escolar, especialidade parapatologia.
e o verbetógrafo Frederico Ganem. Muito obrigado e boa tarde a todos.